Boa tarde, quer um onigiri? Como uma pessoa se torna indigente no Japão? A resposta é muito simples. Basicamente, começa com o tema trabalhista. Hoje em dia, é muito difícil que uma pessoa nasça e seja criada na rua. Mas em meados dos anos 90, quando a economia japonesa caiu e a famosa bolha econômica estourou, o que havia eram construções. E quando as construções pararam, muitas pessoas do setor ficaram sem trabalho. E junto a isso, em 95, ocorreu o grande terremoto de Kobe, no qual muitas pessoas ficaram sem casa. Ou também casos mais recentes, como o tsunami de 2011, que levou uma cidade inteira. E muitas dessas pessoas foram acolhidas pelo governo. E outras se aproximaram mais de Tóquio, mas não conseguiram ter sucesso, e também acabaram na rua. O governo sempre buscou ajudar ao máximo essas pessoas, mas é claro que nenhum governo consegue atender a todos. Hoje em dia, muitos dos sem-teto que se encontram na rua são pessoas com mais de 50, mais de 60 anos, que talvez tenham parado de trabalhar. Em meados dos anos 90, caíram na rua e não conseguiram sair. Vocês se lembram do vídeo do bairro pobre em que recomendei um filme chamado Mother? Bom, hoje vamos ter muitos exemplos tirados desse filme para que possam entender um pouco mais os contextos. Vocês se lembram que havia um problema com uma dívida? Bem, há muitos casos semelhantes de pessoas que têm uma dívida que não é do banco, mas de algo chamado sarakin, que seriam como agiotas, mas meio que já conectados com as máfias. Estes têm juros altíssimos, mas requisitos baixíssimos. Se você não pagar, eles te perseguem, e se você não tem como pagar, já pode imaginar as consequências. Isso é justamente um dos casos de perseguição que existe, e há pessoas que justamente fogem desses agiotas e acabam justamente na rua. Um dos casos mais vergonhosos do governo é que em 2011, para reduzir o orçamento de gastos psiquiátricos, eles deram alta a 70 mil pacientes internados em hospitais psiquiátricos. Dar alta a 70 mil pessoas, obviamente, alguns acabariam na rua, justamente. E é por isso que é bastante comum encontrar pessoas com problemas psiquiátricos, como sem-teto. E eles fizeram isso porque precisavam reduzir um departamento que tinha um gasto muito grande. E, claro, eles foram atrás de um setor que para eles nem contribui, nem nunca vai contribuir para a sociedade. Do que eles vivem? Na verdade, é muito raro ver os sem-teto pedindo esmola, como se essa cultura que existe entre os ocidentais de dar ao pobre, como se no Japão esse assunto não estivesse tão internalizado e os japoneses em si não estão acostumados a serem pedidos por dinheiro. Assim, mendigar é bastante incomum. O que você pode acabar vendo é que eles pedem esmola para estrangeiros, porque entendem que os estrangeiros podem acabar dando uma moeda, digamos. Mas em si, ao que eles mais se dedicam é a coletar latas, como os catadores de papelão. Só que, bom, catadores de papelão, a verdade é que eu quase não vi ninguém. Mas a maioria se dedica a coletar latas, e eles recebem mais ou menos $1 por quilo, aproximadamente. Depois, por outro lado, existem aqueles que coletam papéis recicláveis, como jornais, revistas. Em suma, é uma das principais fontes de sustento. Agora mesmo estou no Parque Yoyogi, que é um parque muito conhecido aqui em Tóquio, e isso, digamos, só por um lado. No final, na ponta do parque, há uma área cheia de pessoas sem teto. Que bom, aqui montam suas casas. Digamos que estes seriam os mais adaptados, porque, bem, há muita gente que diretamente não tem isso. Este já tem sua casinha quase montada. Olha, mas há alguns que não têm isso, mas simplesmente têm caixas de papelão, que são montadas na rua. Há pessoas que realmente não conseguiram se organizar tão bem. Ao ver eles tão estabelecidos, se nota que aparentemente não são expulsos de lá há muito tempo. Ou talvez aquelas cordas sejam para impedir que novos venham e se instalem e se expandam, mas que fiquem ali, à margem, à beira. Lembram do vídeo anterior em que falo sobre os danshis? Dos edifícios que pertencem à prefeitura e as pessoas de classe baixa podem entrar para morar? Bom, primeiro tenho que pedir um grande pedido de desculpas,
porque depois de gravar o vídeo desse lugar, investiguei sobre esse danche e procurei os requisitos para morar em um danche da área de Itabashi. E acontece que este lugar pertencia ao distrito de Itabashi. Mas não eram para a classe baixa, mas sim para a classe média. Eram as UR House. E a verdade é que me dá muita vergonha, porque no vídeo todas as informações estavam corretas. O problema é que eu gravei lugar errado. Agora sim, estou em um danche. Este é realmente para pessoas de baixa renda. Eu realmente prestei atenção desta vez. Pertence a Toei Jitaku. E aqui só podem vir as pessoas com os requisitos que mencionei. Idosos. Mães solteiras, deficientes. O que mostrei, onde estou trabalhando também é um danche. É um lugar muito bonito agora. Quer dizer, dá para notar que este está um pouco mais descuidado, dá para perceber um pouco o descuido. Agora, justamente, alguém pode se perguntar, os sem-teto não podem viver em um danche desses? Em primeiro lugar, se tiverem menos de 60 anos, não atenderiam aos requisitos. Aqui, a prioridade é dada às pessoas com mais de 60 anos que recebem uma aposentadoria, necessitam de renda, mães solteiras. Por outro lado, os sem-teto têm isso de que às vezes carecem de documentação. Todas essas questões de receber subsídios têm toda a questão burocrática de que para poder receber dinheiro você precisa fazer trâmites querendo ou não, e às vezes não há acesso para fazer esses trâmites de forma normal, digamos. Ou, por exemplo, também o tema dos cobradores das máfias. Se alguém faz algum tipo de registro em alguma prefeitura, para essas máfias, é mais simples buscar seu nome. Eles se tornam mais rastreáveis. 1, 2, 3, 4, 5 andares e não tem elevador. Agora, uma curiosidade deste lugar é que, embora seja feito para pessoas de baixa renda, este lugar se encontra em pleno Shinjuku, um dos bairros mais importantes, poderíamos dizer, de Tóquio. Cansa! E para uma pessoa mais velha, é demais. Acredito que é muito provável que nesses que são um pouco mais velhos, eles coloquem os idosos. E talvez nos edifícios que são mais bonitos, coloquem mães solteiras, por exemplo, já que se vêem um pouco mais novo. Também 5 andares se não tem elevador, mas o corredor parece muito mais bonito. Claro que o outro é 2 por andar. Triciclos e bicicletas para crianças. Podemos perceber o tamanho do apartamento, considerando que a entrada está ali. É isso aqui. Portanto, percebemos que é um apartamento bem pequeno, cerca de 3 metros por uns 5 metros, talvez. E deste lado, a varanda. Vamos, amigo, se inscreva aí, não seja malandro. Vamos, deixe um like, vamos. Agora, há tanto homens quanto mulheres? A resposta é não. Às vezes, é possível encontrar mulheres com mais de 50 até 60 anos, mas mulheres jovens não. Porque, em si, todos os assistentes sociais sempre dão prioridade às mulheres, especialmente se forem jovens. Digamos que há um pensamento meio sexista, do fato de que a mulher tem menos responsabilidades, é menos independente e mais vulnerável à sociedade. E, portanto, sempre se dá prioridade às mulheres. Bom, embora seja um pensamento um pouco sexista, corre a favor da mulher. Além disso, existem outras áreas de bem-estar feminino no Japão, o que também facilita a ajuda às mulheres. Normalmente, quando encontram mulheres, elas geralmente são recentemente sem teto, digamos. Além da questão trabalhista, pode acontecer muito com o tema de violência doméstica. E já quando alguém é vítima de violência doméstica, que não se pode fazer contato com a família, pode-se dar um subsídio e, além disso, dar um abrigo em um danche, por exemplo. Agora, uma pergunta que muitos podem se fazer é: se eles são criminosos, se cometem crimes? A realidade é que não.
Na verdade, é muito raro que cometam crimes. Ou seja, se conhecemos o caso de alguém que rouba algo e é um sem-teto, meio que não nos surpreenderia. Conheço o caso de um conhecido meu que estava na praça da alimentação de um shopping e deixou sua bolsa, o que é normal, para guardar o assento. Quando voltou, a bolsa havia sumido. E eles verificaram nas câmeras de segurança e tinha sido um sem-teto. Mas, na maioria das vezes, eles não cometem crimes. Agora, os lugares onde costumam ficar são, na maioria das vezes, grandes parques, depois, as estações de trem. As estações de trem é onde ficam, digamos, aqueles que não montam barraca, aqueles que só têm alguns pedaços de papelão para fazer seu abrigo para dormir. Em um sentido global, onde mais se encontram é em Tóquio e Yokohama, que é ao lado, e Osaka. Mas, em geral, eles se concentram em grandes cidades. Na verdade, muitos dos sem-teto são nascidos ou criados em outras cidades e tentam ir para Tóquio. As coisas não vão bem para eles e acabam na rua. Porque alugar um apartamento é muito caro. São necessários meses de depósito e às vezes, para começar a alugar um apartamento, você precisa de uns 3, 4 ou 5 mil dólares. Estou um pouco surpreso porque agora estou em Sênia, e este é um bairro que tem muita fama de que há muitos sem-teto. E havia uma rua comercial, uma para pedestres com teto, e lá à noite muita gente dormia. Como é uma rua comercial, à noite os negócios fecham e, como é coberto, é uma proteção contra a chuva. Muitos sem-teto estavam acostumados a dormir lá, e acontece que eles removeram o teto. A rua comercial já não está mais lá. Vejo algumas lojas, mas, sendo domingo, tudo está fechado e o asfalto é completamente novo. Aliás, ainda estão fazendo reformas lá. O que eu vi foi que havia uma sopa comunitária, um centro comunitário, e havia alguns sem-teto lá que estavam comendo. E depois, caminhei por outros quarteirões e fiquei muito surpreso, porque estava querendo ver um lugar, e ao lado desse lugar estava cheio de sem-teto sentados. Bem, o que eu queria explicar é como são os lugares onde costumam dormir quando tem algum dinheiro. Muitos começam nos mangakissa, os cafés de mangá, que seriam como os cybers, onde você pode ficar em um cubículo por cerca de 25 dólares mais ou menos. Vemos que esse é o primeiro passo de um sem-teto. Depois, eles passam para o que é chamado de doya. Tem o termo que é iado, que seria como um abrigo, pousada. Os mais baratos, os mais precários, invertem as sílabas dizendo doya, em que a noite custa cerca de 22 dólares. Pelo que vi aqui, custam cerca de 2.200 ienes. E justamente é um lugar onde se hospedam no filme Mother. Isso que está em Mother é um doya. Há casas bonitas na área também. Mas sim, vemos muitas pessoas idosas vagando, digamos. Vemos que se sente o ar de pessoas indigentes. Mas, também o fato de terem quebrado, de terem descartado o teto da rua comercial, é obviamente uma medida do governo para que os indigentes deixem de se aglomerar. Mas eles ainda estão lá, tudo o que fazem é complicar a vida deles, nada mais. Agora, um dado importante: quantos indigentes existem no Japão? O problema é que o número é impossível de saber. É uma mentira o que há de números oficiais. Ou seja, oficialmente houve picos cerca de 20 anos atrás, com 35 mil. E nos últimos 10 anos reduziu de 6 mil para 4 mil. Atualmente o número oficial acredito que era algo em torno de 4.500, mas é impossível mensurar. Como são pessoas fora do sistema, é realmente muito difícil. A questão é que não sei o quanto o governo está interessado, certo? Agora ninguém os ajuda. Do lado governamental é um pouco complicado,
Porque em si existem alguns abrigos, por exemplo, que são chamados justamente de abrigos de emergência, onde você pode ter uma cama em um quarto compartilhado com outros desabrigados. E você pode ficar lá até cerca de 3 meses, depende da flexibilidade, às vezes podem ficar um pouco mais. Eles até fornecem as 3 refeições do dia, mas o fato é que você tem que procurar e achar um trabalho. Se você não encontrar, no máximo em 6 meses, acho que eles te expulsam. E você pode recorrer a esses abrigos de emergência até cerca de 4 vezes, se não me engano, em um período de até 6 meses entre cada estadia. Nesta área em que estou, também existem alguns consultórios médicos gratuitos que funcionam uma vez por semana, pois são de médicos e enfermeiras voluntários. Eles fornecem orientação para conseguir emprego e aconselhamento jurídico para poder receber subsídios. Existe um subsídio chamado Seikatsu Hogo, e este subsídio está disponível para fornecer um valor mínimo a qualquer cidadão que precise, que é cerca de $1.300 por mês. São pessoas que não estão em condições de enfrentar burocracias e acabam se deixando levar, certo? Há alguns que sim, por aí, alguns que estão faltando. Falta um pouco mais para chegarem aos 60 anos para poderem receber o subsídio e poderem viver em um danche. E estive averiguando. E o bom é que em todo Tóquio existem aproximadamente 100, ou até um pouco mais de 100, panelas populares, como chamamos em todo Tóquio. Contei mais de 100 panelas populares nos 7 dias da semana. Bem, é o que chamamos na Argentina de refeitórios de caridade. Digamos que cozinham em quantidade e distribuem. Que até me deparei com um no parque de Yoyogi, que estavam distribuindo bandejas de comida. Depois, aqui perto, dá para perceber que estavam cozinhando, comida para pessoas que estejam por aí. E há uma página que tem absolutamente todas as informações sobre o tema de indigentes no Japão, que se chama tenohashi.org. E a verdade é que fazem muito trabalho com isso, de dar ajudas voluntárias, doações de comida, de roupa, de dinheiro, do que for. Mas há pessoas que estão realmente muito comprometidas com essas pessoas, o que é muito admirável. Além de tudo isso, além do filme Mother que mencionamos, há outro filme que quero recomendar, que é específico sobre desabrigados, chamado Tokyo Godfathers. É um filme de anime, e é um filme ideal para remover o preconceito de algumas pessoas de que desenhos animados são para crianças ou para otakus. E bem, é isso. Boa tarde, quero um onigiri. Você já comeu algo hoje? Ainda não comi. Muito obrigado. De nada. Boa tarde. Tem onigiris aqui. Querem comer? Ofereça ao senhor. Desculpe, se cuida. Boa tarde. Tem onigiri e pão. Vocês querem? Desculpe sim, por favor. Muito obrigado, você nos salvou. Obrigado. Desculpe, nós agradecemos muito. Por favor, não é nada. Se cuidem. Boa tarde, quero onigiri. Muito obrigado. É pão dos bons. Muito obrigado. Aqui o onigiri. Obrigado. Se cuida.